Seja muito bem-vindo ao canal Pro Cadu Oficial. Eu sou o professor Cadu Pimenta e hoje eu quero conversar com você, professor, educador musical, sobre leitura apreciativa. Você tem o hábito de fazer essa prática com os seus alunos? Essa é uma prática que eu faço bastante, pelo menos umas 3 vezes por ano, e eu super recomendo para a sua rotina de aula. Funciona muito bem tanto para turmas da educação infantil como ensino fundamental 1, ou seja, essa é uma atividade daquelas coringa que você pode usar sempre. Olha só que bacana, então se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê um valeu aqui embaixo e vem comigo. Daí a gente vai usar alguns livros e eu vou trazer aqui para vocês algumas recomendações de livros e editoras onde encontrar esses livros, tá? São histórias que vocês vão contar para os seus alunos sobre compositores. Então, essa atividade você precisa ter em mente que é uma atividade voltada ao desenvolvimento cultural do seu aluno. Lembre-se, a gente que trabalha com educação musical, musicalização infantil, a gente não trabalha apenas com os conceitos musicais, rítmicos, melódicos, harmônicos, práticas de instrumento. O desenvolvimento cultural do aluno também passa e deve passar sempre pela nossa aula, tá joia? Então, para essa atividade funcionar, a primeira coisa que você vai precisar é de uma caixinha de som Bluetooth, um Spotify ou mesmo YouTube para trabalhar a apreciação do aluno. Então, todas as histórias que você vai contar para o seu aluno, seja do Cartola, seja de Haydn, Beethoven, enfim, Chiquinha Gonzaga, Villa-Lobos ou algum outro livro que você tiver voltado para a criança, você vai contar a partir da apreciação musical. Por isso que eu chamo essa atividade de história apreciativa. Você vai contar através da apreciação musical. Então você vai colocar uma música daquele compositor em questão, que você vai trazer a história para o seu aluno, e a partir da prática de ouvir essa música você vai contar a história. E aí a dica que eu te dou é muito simples, pessoal. Bom, é simples, mas precisa de prática. Você vai contar conforme as nuances da música. Então você como músico profissional, você como educador musical, você vai ter aquela percepção da dinâmica da música, os momentos que a música fica mais forte, os momentos que a música fica mais fraca. Você entonar a sua voz na leitura conforme as nuances da música. E é um desafio grande porque nem sempre quando a música estiver forte, a história vai estar forte, mas você vai ter que trazer alguma intensidade junto na hora da leitura. Então a sua leitura vai ser guiada através da dinâmica da música. E isso vai prender os seus alunos a prestarem atenção na história e na música. Então sempre que eu trago uma leitura, eu falo quem é o protagonista da história, ou seja, o personagem central da história que eu vou contar para os meus alunos. Eu sempre trago que é uma história real, que aconteceu de verdade, de fato, porque eles escutam muitas histórias fictícias. Então é importante eles saberem que de fato Beethoven, por exemplo, ou algum outro personagem central da história, ele existiu, é uma história real. Eu trago o autor, eu sempre falo sobre o autor. Isso é muito importante para o desenvolvimento cultural dos alunos, saber a origem, quem escreveu aquilo, por quê. Até mesmo se o aluno for levantar questionamentos sobre a história, ele sabe a quem questionar. Questionar ao autor, não ao interlocutor, né? Não aquele que está contando a história. Isso é muito legal. E eu gosto de trazer também a editora. Então falar para os alunos, olha só, essa é uma história de Beethoven, autora Anne Hecklin e Susan Hellard. Esse é um livro da editora Cáliz. Então trazer isso para os alunos faz parte da coleção Crianças Famosas. Eles já vão se localizando ali dentro da história, tá bom? Eu quero falar um pouco das coleções que eu uso, pessoal. Tem 2 coleções bem legais que você encontra super fácil na internet ou em qualquer livraria. A primeira é a coleção Crianças Geniais, tá? O que é legal desse livro, pessoal? Ele tem tanto em inglês como em português. Então, se você trabalha em educação bilíngue, você pode fazer esse tipo de atividade de história apreciativa com essa coleção, tá? Tem músicos, tem também outras grandes figuras da história, da cultura e da arte, tá? Tem sobre Picasso, Aleijadinho, vários artistas aí.
Esse é muito legal, da Chiquinha Gonzaga, eu uso bastante. Pode ver que ele tá bem, assim, até bem detonadinho, porque eu uso muito esse livro, certo? Tem uma ilustração bem legal, tá? Como você pode ver, tem português e inglês, então dá para trabalhar muito bem na educação bilíngue. Dessa coleção eu uso bastante o da Chiquinha Gonzaga e do Heitor Villa-Lobos, ou seja, são compositores brasileiros. É importante trazer também essa associação. Bom, se os alemães têm Beethoven, tem Bach, nós brasileiros nós temos Villa, nós temos Chiquinha Gonzaga. Isso para o desenvolvimento cultural do aluno é muito, muito rico. Esses são 2 livros que eu recomendo muito, essa coleção, por sinal, eu recomendo. Outra coleção muito legal é essa daqui, é a coleção Crianças Famosas, ó, tem todos esses daqui, tá? Eu particularmente trabalho com o Beethoven, eu tenho um do Bach que eu não trouxe hoje, tenho também do Haydn, tá? E também, sempre trazendo a cultura brasileira, temos aqui Cartola, tem figuras nacionais também dentro dessa coleção. Essa daqui é da editora Cáliz e a coleção Crianças Geniais é da editora Pé da Letra, tá joia? Eu vou pesquisar onde tem online e vou deixar um link na descrição aqui desse vídeo para vocês, tá? Depois dessas atividades eu gosto muito de continuar trabalhando a apreciação com uma dinâmica que eu faço com fitas de cetim, com os alunos, onde eles vão sentindo a intensidade da música, acompanhando o ritmo com fitas de cetim. Eu coloquei nas minhas redes sociais até um vídeo shorts, um vídeo mais curto dessa atividade apreciativa que você pode colocar junto com uma continuação dessa leitura, uma atividade prática, tá? E lembre-se sempre que você estiver lendo um livro, vá lendo e fazendo perguntas para os seus alunos. Então, Beethoven era um compositor alemão do período clássico. Onde nasceu Beethoven? Da onde ele era? Aí as crianças respondem, né? E ele tocava piano e o seu pai lhe ensinava. Mais tarde, Beethoven foi aluno de Mozart. De quem Beethoven foi aluno? Então os alunos vão responder de Mozart, ou um vai falar, ele foi aluno, alguma coisa errada, ou fazer uma piada. Não, aí você corrige, não, ele foi aluno de Mozart. Então você fazendo essa deixa, né? Hoje vamos ler a história de Cartola. De quem que a gente vai ler a história hoje? Aí as crianças respondem. Você sempre entrega para os seus alunos para eles trazerem de volta para você e eles vão assim fixando o tema. O que é importante? Lembre-se sempre também de pedir para o aluno ouvir as músicas em casa. Então hoje nós lemos a história de Cartola. Em casa, peça para a mamãe, peça para o papai colocar a música do Cartola, peça para Alexia, fala, Alexia, toca Cartola. Enfim, porque é importante não você trazer apenas como uma forma expositiva o compositor, mas você trazer o compositor para o contexto da aula e tentar de certa forma levar esse compositor para o contexto da criança, que a criança possa levar para casa, porque a escuta musical, o gosto musical, ele se estabelece a partir das nossas experiências. Então, se a criança está acostumada a escutar esse tipo de repertório, vai ser muito mais fácil para ela conviver com esse tipo de repertório do que foi para nós, por exemplo. Muitos dos educadores hoje não tiveram contato com esse tipo de repertório na infância porque não foi apresentado. A nossa geração não teve acesso a isso. E hoje, desde 2008, com a música dentro das escolas, a gente pode fazer com que as crianças convivam com esse tipo de repertório desde cedo, e isso vai ser algo normal para elas. Eles vão escutar essa música naturalmente ao longo de toda a sua vida. Isso é muito bacana. Outro dia eu encontrei uma mãe de um aluno, que foi uma aluna há muitos anos atrás, e ela falou, olha, sabe que o Enzo, ele é muito fã de Beatles. E assim, em casa não tem ninguém que escuta Beatles, né? A gente costuma ouvir sertanejo, outras coisas. Mas ele teve uma aula com você e você apresentou os Beatles e assim... E hoje ele é assim um extremo fã de Beatles. Ele não seguiu na música. Esse garoto hoje já é um homem. Ele não seguiu na música, mas ele tem isso, que ele é fã de Beatles. E tudo começou a partir de uma aula de música. Ou seja, nós como professores de música, nós não formamos apenas músicos. Na verdade, a porcentagem de músicos que nós vamos formar é mínima. Nós formamos bons ouvintes, nós formamos pessoas com
boa cultura, pessoas que tenham conhecimento e sabem escutar música, a boa música, de uma forma crítica, de uma forma apreciativa, e tudo isso se inicia desde a educação infantil. Então essa atividade, pessoal, eu digo que é uma atividade fundamental, tem que ser um dos pilares da sua aula, a leitura apreciativa. Ler a história, ouvindo música, seguindo as nuances da música e criar ali atividades a partir da apreciação musical. Ou se você não for criar, você pode pegar algumas atividades aqui no meu canal. Certo, pessoal? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se foi legal, se agregou, não esqueça de curtir, compartilhar. Caso você queira fazer mentorias com o professor Cadu, eu dou mentorias personalizadas, individuais, para professores como você. Então, você pode me procurar ali no @professor Cadu Pimenta, me chamar no direct, que a gente agenda uma mentoria aí individual, personalizada, dentro daquilo que você necessita evoluir como professor. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.